Boa noite, igreja. Graça e paz. Que bom ver os irmãos aqui nesse frio. Difícil sair de casa, né? Mas graças a Deus que você veio, porque Deus tem uma palavra importante para a gente hoje. Sem muitas delongas, vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1. A gente vai ler primeiro os versos de 1 a 5. E ao longo da mensagem a gente vai lendo outros versos, mas todos no capítulo 1 mesmo. Quando o pastor me convidou para trazer essa mensagem, ele pediu que eu desse um testemunho também. E no mesmo momento o Espírito Santo mexeu muito comigo para que eu trouxesse essa palavra que está ligada a um testemunho nosso, meio do meu esposo. Nós temos 2 empresas e aconteceu um fato bastante importante com a gente nos últimos 2 anos, que se finalizou agora, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, há 3, 4 meses atrás, e tem a ver com essa palavra. Então eu resolvi trazer essa mesma palavra para os irmãos, porque ela falou muito comigo e para que vocês não caiam no mesmo erro que eu caí. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Jonas 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio, para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Amém. Essa história, a história de Jonas de maneira geral, ela é bem conhecida, principalmente pelas nossas crianças, né? As crianças que frequentam a salinha, os kids, os juniores, né? Quem nunca ouviu a história do homem que desobedeceu a Deus, foi jogado no mar e foi engolido e passou 3 dias na barriga, no ventre daquele grande peixe, né? Se você nunca ouviu essa história, eu te convido a ler o livro de Jonas. São só 4 capítulos, vai nos ensinar muitas coisas. Mas hoje eu não quero trazer o foco para Jonas. Eu quero trazer o foco da nossa mensagem para o dono do navio e para as pessoas que estavam ali junto com Jonas, os outros passageiros, tá? Então eu queria que você focasse junto comigo no dono do barco e nos outros passageiros. Se você está anotando, gosta de anotar, essa mensagem ela tem um título que diz assim: Cuidado com os desobedientes que você coloca perto de você. Vou repetir. Cuidado com aqueles desobedientes que você coloca perto de você. E quando a gente fala aqui nesse caso de desobediente, eu estou me referindo às pessoas desobedientes a Deus. Aquelas pessoas que estão longe do temor do Senhor. Aquelas pessoas que não obedecem o chamado do Senhor, aquelas pessoas que não obedecem os mandamentos, não cumprem, né, as escrituras, assim como Jonas fez quando ele fugiu de Deus. Jonas, ele achou que fugindo, ele se afastaria da presença do Senhor, né? E por isso ele decidiu sair lá de Jope e ir até Tarsis, dá mais ou menos uma distância de 800 quilômetros, e ele achou que ele ficaria 800 quilômetros longe da presença de Deus. Mas a gente sabe que não é assim que acontece, não foi assim que as coisas aconteceram. E eu queria te chamar a atenção para o capitão desse navio. O capitão
Provavelmente ele era o dono desse navio. E a gente observa aqui que tanto ele quanto as outras pessoas que estavam nesse navio junto com Jonas, né? A Bíblia não cita quantas pessoas, mas a gente acredita que seja um número grande de gente. Todas essas pessoas, por estarem ali naquele ambiente com uma pessoa que desobedeceu, que feriu a autoridade de Deus, eles passaram por grandes aflições, como a gente começou a ler aqui no texto. A Bíblia diz que uma tempestade veio, que eles sofreram grandes perdas. Então a primeira lição que a gente pode tirar aqui é que uma pessoa indevida no meio do seu negócio ou no meio da sua vida, ela pode te levar a grandes perdas. E essa pessoa indevida é aquela pessoa desobediente, como Jonas foi. Jonas entra naquele navio, ele segue a viagem, ele desce para o porão do navio, dorme e a viagem segue e vem uma grande tempestade. E essa grande tempestade, ela acometeu o navio todo, então todas as pessoas elas sofreram com isso, né? Se a gente for lá na parte B do verso 5, põe para mim lá, Mateus, Suzano, Gustavo. Na parte B do verso 5 diz assim, ó: lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Ou seja, naquele desespero da tempestade, as pessoas com medo do navio se despedaçar, com medo do navio afundar, elas começaram a tirar de dentro do navio aquelas coisas que eram delas. As suas bagagens, as cargas que estavam no navio, as suas malas, os seus pertences. E isso mostra para a gente uma perda material. Se a gente colocar o navio como uma alegoria da nossa empresa, do nosso negócio, do nosso trabalho, ou até mesmo da nossa vida, essas pessoas começaram a lançar fora coisas que eram importantes para elas, por conta da presença de um homem desobediente a Deus, que elas provavelmente nem conheciam. Eu fico imaginando o capitão desse navio, o desespero desse homem, o dono desse barco. A Bíblia também não cita, mas provavelmente era o meio de sobrevivência dele levar o sustento para sua casa. E esse barco quase se despedaçando no meio da tempestade por conta da presença de uma pessoa que foi rebelde à ordem do Senhor. Então é muito importante, e isso a gente, conforme os anos de empresa vão passando, a gente vai lidando com muita gente e a gente vai aprendendo isso. A gente teve que aprender isso na prática, a gente sentiu na pele, né? Que é muito importante a gente ter cuidado, ser mais zeloso com quem a gente faz as nossas parcerias, com quem a gente contrata, para quem a gente vai contratar para cargos nas nossas empresas, que tem poder de decisão, que tem poder de liderança, que tem poder de autoridade. Quem nós estamos colocando dentro dos nossos navios? A gente conhece essas pessoas? Então isso é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. E continuando lá no final do verso 5, né, a Bíblia diz que Jonas desceu. Ele havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e havia dormido profundamente. Jonas, ele dormia no meio da tempestade, no meio da confusão, no meio, as pessoas perdendo as suas coisas. A culpa era dele e ele dormia. E ele não só dormia, ele dormia profundamente. Naquela época, eu acho que não existia, né, Rivotril, Clonazepam, Diazepam, essas coisas que a gente tem hoje para ajudar a gente. Então, ele conseguia dormir profundamente, descansado, tranquilo, sem nenhum peso na consciência, depois de ter sido rebelde ao Senhor. E com isso, as pessoas que estavam ali ao redor dele, elas acabaram sofrendo também, né?
E aí eles descobrem que a culpa daquela confusão toda, ela é de Jonas. E aí o capitão vai, né, os marinheiros, a Bíblia fala aqui, acho que no verso 8, que eles vão até Jonas. Então eles lhe disseram, no verso 8: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Então, se a gente parar para observar, a gente vai ver que esses marinheiros, o capitão do navio, eles só se importaram em saber quem era Jonas e de onde ele vinha, depois que o negócio começou a ficar ruim. E quantas vezes nós damos essas brechas dentro dos nossos negócios, dentro da nossa vida pessoal, para essas pessoas que a gente não conhece da maneira que a gente, né, deveria conhecer, como tem um outro trecho da palavra também: bendito és o que vem em nome do Senhor. As pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, ocupando cargos de confiança, elas são benditas, elas estão vindo para agregar no nosso meio profissional e no nosso meio pessoal. Elas estão vindo através do envio do Senhor ou do envio das trevas? Tudo isso vai contribuir para que a tempestade, ela seja uma grande tempestade, como nesse caso aqui, ou para que ela, né, ou não venha, ou passe logo. Então, aí só depois é que eles começam a indagar Jonas, né? E eles perguntam para Jonas: o que a gente deve fazer? Já que é você que é o culpado, o que você nos orienta? O que a gente deve fazer para que esse mar se acalme? E o próprio Jonas diz para eles, no verso 11, está escrito assim, ó, lê lá comigo: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e lancem-me no mar, e então o mar ficará calmo. Muitas vezes, quando a gente pega a figuração aqui, transfere a figura de Jonas para um problema, né? Uma pessoa desobediente que está no nosso meio, um sentimento, uma emoção, alguma coisa que nos aflige, um pecado que nos acompanha. Como que a gente vai se livrar disso? Jonas aqui, ele não teve coragem de se jogar no mar. Seria um suicídio, né? Se ele tivesse pulado em meio àquela tempestade, àquela fúria do mar toda. Então ele pede para que os marinheiros o joguem no mar. Muitas vezes esses problemas nós precisamos tirá-los da nossa vida com coragem, com força para encará-los. Chegar para o problema e dizer: aqui eu não quero você mais. Seja uma pessoa, seja um pecado, seja um sentimento, enfim. Tudo aquilo que nos faz ficar, né, frágeis no meio dessa grande tempestade. Na maioria das vezes os problemas, eles não vão embora sozinhos. A gente precisa ter uma atitude de resolução. A gente precisa ser firme, ter coragem e resolver. Tirar aquele problema do nosso barco, tirar o problema da nossa vida, da nossa empresa, dos nossos negócios, tirar aquele pecado que nós carregamos muitas vezes. Não vai embora sozinho. A gente precisa se levantar, se posicionar e colocar isso para correr. E aí, no verso 13, acompanha lá: em vez disso, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então os marinheiros, ao invés de, mesmo com Jonas pedindo para eles jogarem ele no mar, tirarem ele, que era o problema, de dentro do navio, eles não fazem isso, e eles começam a agir com a força do próprio braço deles. Eles começam a remar rápido na tentativa de chegar logo ao seu destino, conseguir ancorar o navio e todo mundo ser salvo e ileso. Mas isso não acontece, né? A Bíblia diz aqui pra gente que a tempestade, ela só ia piorando contra eles, porque a vontade de Deus, ela não estava sendo feita, ela não estava sendo estabelecida.
Então, enquanto nós tivermos um problema, estivermos no meio dessa tempestade, se a gente não obedecer à vontade do Senhor, a tempestade não vai passar, o mar não vai se acalmar. E aí, já concluindo, eu deixo para a gente aqui essas duas principais lições dessa palavra. Que quem ocupa uma posição de autoridade, aonde quer que seja na sua vida pessoal, de repente nos nossos relacionamentos, quem você tem deixado influenciar a sua vida pessoal e, no nosso caso aqui, das empresas, dos negócios. De onde ele está vindo, como eu disse. E a segunda lição é que a gente precisa ser corajoso e lançar fora o problema. Mesmo, como diz lá num salmo, que eu me esqueci agora, mesmo se nós tivermos prejuízo, a gente precisa assumir a nossa posição. Encararmos os prejuízos, mas fazermos a vontade do Senhor, fazermos aquilo que é correto. Tá? E como eu comecei falando no começo, em uma das empresas a gente acabou admitindo um funcionário para um cargo de tomada de decisão, de liderança, de exercer autoridade, e nós não consultamos o Senhor antes, e isso é uma coisa que nós fazemos com uma certa frequência, mas dessa vez passou desapercebido. E durante quase 2 anos que esse funcionário ficou na empresa, nós tivemos prejuízos que nós nunca tivemos antes. Em 16 anos de empresa, a gente nunca viu a empresa afundar nesses 2 anos como nós vimos agora. E com o joelho no chão, em oração, o Senhor me direcionou, me deu uma palavra, me deu um direcionamento. O problema foi retirado do barco com muita dificuldade, mas nós conseguimos. E em 2 meses, depois que o Jonas saiu do barco, foi jogado ao mar, nós tivemos a restituição de praticamente tudo que nós perdemos em 2 anos. Então, fica essa mensagem, fica esse testemunho, que muitas vezes a gente quer levar as coisas, quer levar as situações, as contratações, o problema que for, na força do nosso braço. Mas se a gente não tiver o direcionamento do Senhor, não colocar Ele na frente, a tempestade vai aumentar e o barco vai se despedaçar. Amém?